Brasil Melhor. Brasil Melhor. A saída da crise. Investir em inovação é uma forma de as empresas garantirem maior competitividade, inclusive para a expansão da atividade, retomada dos negócios, não só no âmbito doméstico, mas também no internacional. E nós vamos conversar agora com o diretor-presidente da Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Jorge Guimarães. Seu Jorge Guimarães, bom dia. Bom dia, Denise. Bem, a Embrapi está prevendo um crescimento de 9% nos investimentos de projetos de inovação em 2017 em relação ao ano passado, o que representaria 160 milhões de reais. Eu gostaria de saber quais são as áreas mais beneficiadas, qual é a prioridade dos empresários que estão partindo para esses investimentos em inovação. Oi, Denise. A Embrapi ela é uma instituição muito recente. Nós estamos agora entrando no 3º ano operacional e foi criada com esse horizonte de estimular a inovação nas empresas, selecionando grupos de pesquisas qualificados nas universidades, nos centros de pesquisa pelo Brasil afora, com experiência e, vamos dizer assim, e vontade de trabalhar em projetos das empresas. Ou seja, nós não apoiamos projetos do grupo, nós apoiamos projetos que eles vierem a fazer com as empresas. Os temas são das empresas. E com isso o projeto tem ido muito bem, a proposta tem ido muito bem, e estamos já indo por esse 3º ano com muito boas perspectivas. No ano passado, com toda a crise, etc., nós aplicamos 147 milhões, e, portanto, este ano estamos prevendo pelo menos 170 e pode ser que passe disso. Bom, a Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que é uma organização federal criada exatamente para fortalecer a capacidade de inovação brasileira. E no ano passado, mesmo com toda a crise, a indústria eletroeletrônica e de informática foi que liderou o ranking entre os segmentos que mais investiram em projetos, né? Isso mesmo. Esse setor é um setor muito ativo, muito ágil, que tem uma grande demanda das empresas, e temos, por sorte, 11 das nossas 28 unidades são dedicadas a esse segmento. E com isto, o setor segue sendo um setor muito buscado. Como a área de TI, por exemplo, é muito frequente para outras áreas de atividade, manufatura, etc., equipamentos médicos, ela acaba servindo também não apenas para a tecnologia da informação propriamente dita, mas para o desenvolvimento de projetos para os demais setores nos quais a Embrapi atua. Na verdade, nós não temos um setor privilegiado, são todos setores industriais. Nós trabalhamos com setores industriais, não de serviços, por enquanto, né, mas os setores industriais. E com isso, os setores mais ativos são petróleo e gás, eletrônica, informática, petróleo e gás, manufatura, química, enfim, vários outros setores que compreendem o nosso grande quadro do nosso grande mercado industrial no Brasil. E, portanto, seguimos nessa linha. Estamos selecionando algumas outras unidades este ano, até final de março, devemos estar anunciando aí uma seleção de umas 6 ou 8 unidades novas para completar o quadro que temos hoje. Foi uma concorrência muito dura, como tem sido todos os anos, fazendo chamadas de grupos para se candidatarem a serem unidades Embrapi. E com isso vamos ampliar também o nosso leque de temas que vamos atender, como robótica, por exemplo, como a área de alimentos, a área de química, propriamente de fármacos, que são setores que têm muita importância na balança de pagamento brasileira. Agora, os investimentos em inovação, eles podem colaborar nesse processo de retomada do crescimento da economia, de inovação e competitividade, mais que isso, né? Esse é o nosso gol, né? Nosso objetivo é atrair cada vez mais as empresas para atuarem em projetos de inovação. Como eu disse, nós não apoiamos pesquisa básica, não apoiamos pesquisa própria dos grupos. Eles são selecionados porque são competentes numa determinada temática, e essa temática é que nos interessa oferecer para os projetos das empresas. E isso tem acontecido. São mais de 100 empresas, grandes empresas e médias empresas que já estão
atuando com as nossas 28 unidades. E essas empresas têm mostrado um grau grande de satisfação conosco, com as experiências conosco. Pelo que o senhor citou, são setores em que normalmente se investe mais em inovação, até pela competitividade e pela necessidade de manter uma capacidade de concorrência maior, né? Exatamente. Quer dizer, sem inovação, como é que o Brasil vai ser competitivo com o mercado global e etc. Então, com isso, nós percebemos que as empresas têm uma avidez grande por inovação. A maioria não tem centros de pesquisa e desenvolvimento próprios e, portanto, nós oferecemos esse caminho. Nós selecionamos o que há de competente nas universidades e nos centros de pesquisa brasileiros, públicos e privados sem fins lucrativos, que oferecem tecnologias capazes de interessar e atuar nos programas que as empresas demandam, né, nos temas que as empresas demandam. Portanto, é um caminho muito único, isso nunca foi experimentado no Brasil, né, e, portanto, nós estamos indo no sentido de atrair cada vez mais o setor empresarial para inovar e apostar nessa possibilidade de competir internacionalmente através da inovação. Nós ouvimos o diretor-presidente da Embrapi, Jorge Guimarães. Senhor Jorge Guimarães, muito obrigada, um bom dia. Bom dia, Denise. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Brasil Melhor. Brasil Melhor. A saída da crise.